Recentemente estreou na Netflix O Incrível Hulk, Como a Fera Nasceu. Uma pepita nostálgica e muito interessante para todos os fãs da Marvel, principalmente para os fãs do universo cinematográfico Marvel, né, Alexandre? Porque é sempre muito curioso ver esses primeiros passos da Marvel nas telonas e nas telinhas também. Porque esse especificamente é um telefilme produzido lá em 1977, que deu origem à famosa série de TV. Então foi muito bacana rever isso daí, e agora a gente vai dividir com vocês as nossas opiniões e algumas curiosidades muito bacanas sobre o personagem e sobre o filme. Vem com a gente! Mas antes de começar a falar do Incrível Hulk, Como a Fera Nasceu, se você está aqui nesse vídeo é porque você é fã do canal Pipoca Nanquim e interessado por super-heróis. Saiba que aqui na editora a gente lança uma série sensacional de super-heróis, lançada lá fora pela Image Comics, que é Copra, do Michel Fife. Já são 4 edições lançadas e neste momento estamos trabalhando a pré-venda do volume 5 e do volume 6, quer dizer, do round 5 e round 6. Isso daqui é prato cheio para todos vocês que são fãs de super-heróis. O Michel Fife ele parte de alguns arquétipos muito conhecidos, por exemplo, o Esquadrão Suicida, Doutor Estranho, Justiceiro, que os habituês da Marvel aí já conhecem muito bem, e faz uma série própria muito legal, cheia de cenas de ação espetaculares, tá? Dá uma olhada na descrição aí, aproveite o desconto, tá tudo em promoção, os 6 volumes agora, a pré-venda do 5 e do 6 tem 30% off, dá uma olhada porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar, do mesmo jeito que a gente ama e lança isso daqui aqui no Brasil. Vamos lá, Lezinho. Vamos lá, Danielzinho. Puxa, mas que bacana rever isso daí, viu? Gostoso, né? Você vê, na verdade a série, esse piloto, ele é de 1977. Estreou dia 4 de novembro de 1977. Eu tinha 1 ano de idade, mas eu assisti na televisão a série e tal, quando eu era garoto. Passava na Globo aqui, né? Passava direto nos anos 80, então acho que por volta de 81, 82. Eu me recordo que eu tinha umas fitas cassete, logo quando meu pai conseguiu comprar o primeiro videocassete dele, ele trouxe do Paraguai, inclusive, o que passava na TV eu gravava em termos de super-herói. Então eu tinha o filme do Conan gravado, dublado, eu tinha muita coisa do seriado do Hulk, eu ficava tentando editar as fitas para tirar os comerciais, né? E eu era um fanático pela série do Hulk, um grande fanático. A gente já fez um vídeo aqui sobre o filme original do Capitão América, exato, que é dos anos 70 também. Nessa época, a Marvel conseguiu vender várias licenças. Então vendeu o seriado do Homem-Aranha, vendeu o filme do Doutor Estranho, e a série do Hulk foi a que fez mais sucesso. Foi. Reassistindo, você entende por quê. Porque ela tem uma baita de uma personalidade, Danielzinho. Ela é muito boa, muito legal. Eu tô com vontade de assistir agora os próximos episódios. Porque como é que funcionou? Qual que é a história por trás desse filme, agora chamado de Como a Fera Nasceu na Netflix? Nomezinho meia boca, hein? Nomezinho meia boca, meio genérico, mas enfim, funcionou ali pra explicar, pra dar ideia do que é, né? Porque realmente a origem do Hulk da versão pra televisão, que ela é muito diferente da origem do Stan Lee, do Jack Kirby lá pros quadrinhos. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas praticamente tudo diferente. Né? Então tava rolando esse momento da Marvel entrar mais a fundo na série televisiva, né, e tentar também o cinema, por que não? Porque isso acontecia muito, né? A gente já tinha lá a série do Superman, do Capitão Marvel, já tinha muita coisa acontecendo nesse tipo, do Batman, do Adam West, fazia muito sucesso, né? E todas essas, repare, ela tem um toque de galhofa, mais coloridão, mais engraçado, mais bobo, muitas vezes, né? Principalmente aí o Batman tem... Pô, vocês estão ligados no Batman do Adam West do que a gente tá falando, né? Quando chegou a vez do Hulk, eles decidiram filmar esse piloto, que é praticamente um filme, é um telefilme mesmo, ele tem 1h35, e ver como é que seria a recepção dessa história, dessa adaptação. E foi super legal, tanto é que alguns meses depois eles reapresentaram esse piloto dividido em 2, como os 2 primeiros episódios, e a coisa foi que foi. A série é um fenômeno. Teve alguns cinemas no mundo afora que exibiram, cara. Eu sei que ele estreou na França, eu sei que ele estreou no Reino Unido. Se fizer uma pesquisa apurada, a gente vai encontrar vários. Da mesma forma como o piloto do Homem-Aranha foi exibido aqui no Brasil. Sim. Não sei se o piloto do Hulk chegou a ser exibido aqui ou não. Você nos comentários corrige a gente, por favor. Mas isso que o Danielzinho falou é muito importante, porque realmente você
você vê, antes mesmo do filme do Superman, que é o grande divisor de águas, estrear, um ano antes, chega esse telefilme do Hulk com uma proposta séria. É, bem mais séria. Diferente da galhofa que via-se em muitas das séries baseadas em quadrinhos, é um drama. É um drama. Esse primeiro filme mal tem piadinha ali, mal tem leveza, mal tem cena de ação. Ele é um dramão mesmo, né? É um drama. E outra coisa que dá pra notar, guardadas as devidas proporções, é um filme autocontido, a gente já vai falar sobre a história, mas tem algumas cenas que, pra um telefilme de 1977, foi uma coisa cara. Sim. Você vê que tem explosão, tem 2 acidentes de carro, tem efeitos especiais, a questão da maquiagem do Hulk e tudo. Cara, me parece que foi uma aposta mesmo. Foi, e essa coisa que depois a gente vai ver muito no cinema, né, catapultada, claro, pelo Batman do Nolan, do projeto mais realista, dentro daquela física, daquele universo super-heróico, tudo tem uma explicaçãozinha, tudo é calcado de coisas que funcionaria mesmo daquele mundo, o realismo dentro daquele universo, né? Esse daí vem para esse lado, né? Uma coisa mais pé no chão mesmo. E eu acho que esse é o mérito do diretor e produtor, o Kenneth Johnson. Não é um diretor de grande expressividade, e ele não gostava de quadrinhos, ele não manjava nada de quadrinhos. Quando ele foi cooptado para comandar essa adaptação, ele não queria fazer. E ele, justamente por não manjar nada disso, ele falou assim, quer saber? Eu vou fazer do meu jeito. Para começo de conversa, não dá para adaptar a história de fato. Né? A história de fato, quando a gente pensa na história dos quadrinhos, envolve, logo na primeira cena, ter uma explosão nuclear com uma bomba gama. Né? Como é que você vai fazer isso nos anos 70? Até teria jeito. Mas ele quis ser mais pé no chão. Ele criou uma história de pano de fundo, tentou se distanciar dos quadrinhos. Tem uma curiosidade aí, que todas as exigências dele, até a troca do nome do protagonista, foram atendidas pelo Stan Lee e pela Marvel. Tudo aval teve do Stan Lee. Tudo Stan Lee, exceto uma coisa. O Kenneth Johnson queria mudar a cor do Hulk. Ô louco, aí é exagero, né? Se bem que não, né? Ele queria mudar a cor do Hulk pra vermelho. Olha só, por que não? Porque justamente a Marvel depois faz uma versão Hulk vermelha, Ele né? falava assim, por que ele é verde? Vermelho é a cor da raiva, vermelho é a cor da paixão, ele tem que ser vermelho. Tudo bem que é um pensamento muito lógico, então a cor da raiva é vermelha, então vamos fazer ele vermelho. É Davi e Golias, então vamos mudar o nome de Robert Bruce Banner para David Banner. É por isso, então, uma das teorias aponta para isso, da mudança do Bruce Banner para David e de Davi e Golias. Para enfatizar isso, Eu sim. tinha lido uma vez que era o nome do filho do Kenneth Johnson, acho que chamava Dave. Pode ser também, E aí juntar as duas coisas. Mas aí a história do vermelho, o Stan Lee vetou. Ele falou assim, não, peraí, todo mundo conhece o Hulk por causa da cor dele, né? Vermelho não vai dar. Isso tudo para dizer que o Kenneth Johnson, ele realmente queria fazer algo diferenciado, né? E ele conseguiu, ele busca uma história muito interessante, cara. Começa bem piegas, né? Começa muito piegas, com um flashback gigante, flashback interminável, Horrível, que vai contar todo o relacionamento do David Banner, Dr. David Banner, com a sua primeira esposa. Começa uma coisa mó bonitinha, assim, uma música bem anos 80, e indicando romântica. que é passado mesmo, por causa do recorte da tela, né? Que fica meio esfumaçado em volta. Umas cenas bucólicas. Eles dançando, se conhecendo, se amando. Todo o relacionamento, né? Se conhecendo, se apaixonando, relacionamento crescendo, casamento. E aí a trilha vai ficando mais tensa, e a cena vai ficando mais tensa, porque vai mostrar um acidente automobilístico. Uma cena bem feita e pesadona, né? O carro capota, pega fogo, a moça fica presa dentro do carro. Não é nada assim, a gente vê o carro capotando, mas o acidente mesmo, não é nada gráfico, né? É uma coisa, claro, para televisão. Mas a gente percebe que a moça tá presa lá e ele tá angustiado. O David Banner não consegue, ele tenta de algum jeito levantar o carro, quebrar, né? Ele tenta dar uns chutes assim no vidro e não consegue. Ele não consegue abrir a porta, porque a porta fica enterrada, né, na areia. Capota mesmo o carro, né? Ele vira ao contrário assim. Ele tá desesperado, não consegue salvar a esposa e ela morre, né? Começa aí o filme, uma tragédia, um flashback grande pra caramba, que rapidinho vai contar essa história de amor e como ela termina. E aí ele acorda, né? Aí você vê que ele tava sonhando com aquilo, que ele tá traumatizado com aquela vivência que ele teve. E ele é um personagem, gente, muito, muito amargurado.
Saca? Ele sai de lá, ele vai trabalhar, ele, tipo, você percebe pela rotina dele, de uma maneira muito rápida, o telefilme traça isso. Ele chega lá no serviço dele como cientista tal, e ele tá amargurado pra caramba. Passaram-se 11 meses desde o acidente. 11 meses e ele realmente, um cientista vai pro laboratório e a pesquisa dele, o negócio que fica na cabeça dele, justamente derivado desse acidente aí. Ele começa a pesquisar pessoas e como pessoas conseguem adquirir força sobre-humana em momentos de desespero. Às vezes a gente escuta umas histórias assim, né? Tipo, no meio do desespero a mãe conseguiu levantar um carro. No meio do desespero o cara abriu uma porta, não sei o que estava selada. Sempre tem umas coisas assim, né? Pra salvar uma outra pessoa, a pessoa consegue, tira força, sabe-se da onde, para conseguir resolver aquilo. E aí ele tá em meio a essa pesquisa, ele é acompanhado o tempo inteiro pela parceira de laboratório dele, né? A Elaina. E os dois estão indo receber uma visita lá de uma mãe e de um filho que vão relatar um caso para eles, que é exatamente o que ele acabou de passar. 11 meses atrás. Um acidente de carro que ela, a mãe muito desesperada, conseguiu levantar o carro e salvar o filho. E aí ele fica muito encanado, ele fala, putz, como? E por que eu não consegui salvar minha esposa, né? Então já vem esse peso dramático muito forte aí, e essa coisa da ciência tentando explicar tudo, né? Que a gente falou aí, uma parada um pouco mais realista, vamos dizer. A parte científica é que onde data o filme, né? Não tem jeito, estamos falando de um negócio de 45 anos atrás, então eles buscam explicações científicas, falam um monte de termo, falam um monte de coisa, mas a própria estética dos aparelhos, a coisa assim, denuncia a idade do filme, claro. Não tem jeito. Você precisa passar por cima disso. A explicação, ela é tão ruim quanto a própria explicação do quadrinho, né? Sim. O quadrinho explode uma bomba gama, o Bruce Banner tá lá salvando o Rick Jones, empurra ele numa vala, é contaminado pela explosão de uma bomba atômica, em vez de ser evaporado, vira o Hulk. O nome da coisa, Raios Gama, continua na série. Raios Gama continua. Né? Porque aí ele começa a perceber, em meio a diversas pesquisas, ele descobre que existe na atmosfera uma tal de radiação gama, e no momento que essas pessoas manifestaram força sobre-humana, o índice de radiação gama estava alto. Tem alguns picos, né? Aí, o que ele decide fazer? Sozinho, no laboratório, cientista meio descabeçado ele também, né? Cientista desesperado, né? No final das contas. Ele vai pro laboratório e se dá um banho de radiação gama. Só que o controlinho tá errado, tem uma explicação lá, né? A máquina tinha que ser calibrada. O cara que cuidava da calibração das máquinas, ele estava fazendo alguns testes e ele tinha a possibilidade de aumentar em muito algumas das máquinas ali. E ele tinha aumentado a de raios gama sem avisar a equipe no dia anterior. O David Banner acha que a calibração está em 300 mil, sei lá o quê. E na verdade está em mais de 2 milhões. E aí ele é inoculado com uma dose absurda de radiação gama, né? Só que num primeiro momento ele falou, não aconteceu nada. De boa. Tô de boa. Sai dali do laboratório tranquilo. Ainda, né? Ele tá sempre muito, dá pra perceber, eu acho que muito disso é pela boa escolha do protagonista. Né? O Bill Bixby, ele manda muito bem. Ele é um bom ator mesmo, assim, né? Ele tinha feito bastante sucesso com séries anteriores, ele fazia o Mágico, ele fazia Meu Marciano Favorito, era um cara conhecido do público da televisão, assim, né? E eu achei uma ótima escolha, porque ele passa tudo isso muito fácil, assim, esse drama, esse pesar que o personagem tá passando e tudo mais, e você percebe que ele tá sempre atormentado. Ele tá desenvolvendo essa pesquisa para responder uma dúvida dele, mais do que tentar fazer algo importante para a ciência mundial, é um negócio meio egoísta, ele passa tudo isso muito rápido, ele né? tem a complexão física necessária para o papel, e ele passa essa coisa dessa fragilidade que ele tem, mas ao mesmo tempo ele passa a amargura e ele consegue te passar a sensação de uma fúria interior contida. Sim. Né? Essa fúria, essa frustração que se transforma em fúria. E ao mesmo tempo ele é carismático, cara. Ele não é um personagem detestável. Pelo contrário, ele é um personagem muito legal. Ele é educado na hora de vai dividir a rosquinha lá, na conversa que ele tem com o garoto antes de entrevistar ele e a mãe. Ele é um cara simpático, só que passando por um momento muito difícil, né? E aí ele sai dali do laboratório, né, meio, putz, não aconteceu nada, mas ainda pensando em tudo que estava acontecendo, e o pneu dele fura numa noite de tempestade torrencial. E é muito engraçado isso, né? O que ativa o David Banner, o gatilho dele para virar o Hulk, é trocar pneu, né? Numa chuva.
Na verdade, é todo o contexto da situação, porque ele fica pensando, eu fracassei de novo, por que eu fracassei de novo, tal. Aí tá chovendo, tempestade, raio, ele tá tentando trocar o pneu, e aí o pneu escapa, corta a mão dele e tal, não sei o que lá, e de repente ele estoura. Sabe aquela coisa? Todo mundo estoura em algum momento. E é plausível isso, né? Você fala, puta, que dia infernal, não acaba, ainda fura o pneu do carro, tá chovendo, puta bosta, né? Eu achei muito legal isso. E aí quando ele estoura, a primeira transformação no Hulk é muito da hora. Muito boa. Muito da hora. boa. A transformação é ótima, muito legal mesmo. E aí dá pra entender perfeito a galera lá em 77, tipo, vendo aquilo, falando... Puta que lá merda, que negócio louco, e diferente do que tá rolando, né? Muito, muito legal. E aí a gente vai ter em cena o Louis Ferrigno, famosíssimo, indissociável a toda a história do personagem Hulk, né? Ele aparece pela primeira vez, e é engraçado que essa primeira aparição do Louis Ferrigno como Hulk mesmo, ela é mais exagerada do que fica depois, né, Lê? Eu percebo, a maquiagem é mais pesada, tá com o nariz meio falso, um cabelo muito mais desgrenhado. Você percebe uma prótese dentária, assim, os dentes ficam todo podre, o nariz também, toda essa parte aqui muda, eles colocam uma prótese aqui também. Conforme a série vai passando, eu não sei se vai acabando o dinheiro ou se eles vão desencanando. Acho que é por tempo, né, cara? Porque eu vi ele uma ficava vez, muito tempo, ele né? ficava tipo 3 horas pra fazer a maquiagem e gravava 15 minutos, né? Porque foi um padrão estabelecido logo no piloto e depois ele segue praticamente em todos os 80 episódios. A gente não falou isso, né? A série foi um sucesso, teve 5 temporadas, 80 episódios e 5 filmes. A gente tá falando só do primeiro. Seguiu como padrão ele aparecer 2 vezes. 2 vezes no episódio, meio que no meio e outra mais no fim. Né? Era um padrão. Então, 3 horas de maquiagem pra gravar 15 minutos. No telefilme ele aparece em 3 ocasiões. Leva um tempão até o Hulk se manifestar, até uns 40 minutos, acho, 30 e poucos minutos. É um filme muito calmo, né? Assim, como filme, ele não é muito bom. Mas se você pensar que ele é um telefilme, piloto, pra começar uma série, aí faz mais sentido, né? Porque como filme ele não é muito legal, não tem um grande vilão, não tem grande clímax, não tem nada muito chance. Mas tem que ter isso na cabeça, né? Que ele foi um telefilme para começar uma série. Entendê-lo como um episódio, o primeiro episódio de uma série, melhora muito a experiência, né? E aí você tem a aparição do Hulk, o que nos leva até uma discussão que vira e mexe e retoma aí nos filmes modernos, né? O pessoal das antigas fala assim, porra, era muito legal ter um personagem, ter um cara mesmo... Tal. Quem é mais cativante? O Drax, no Guardiões da Galáxia, ou aquele Hulk de massinha que a gente vê? Né? Eu sou da galera que defende o Drax. O ator mesmo lá, por mais que tenha, sei lá, o efeito especial bem feito, e você consegue fazer algumas coisas, eu gosto desse elemento humano nos filmes. Né? Eu gosto, eu acho que a Marvel faz muito bem o Mark Ruffalo como Hulk. Não é um problema pra mim, isso nunca foi, desde a primeira aparição dele lá. Não é uma coisa da minha cabeça, mas eu também gosto desses mais antigos e dessa ideia da maquiagem mesmo, né? São coisas bem diferentes. Porém, e se a gente voltar para 77, você imagina que hoje a gente está muito habituado a ver esses caras gigantes, né? Em 77, quando aparece o Louis Ferrigno, um cara daquele tamanho, você não via. Estamos falando pré-Conan. Exatamente. Estamos falando pré-Rambo. E ele é um gigante. Ele é um gigante. Ele é o Hulk mesmo. Você pega o David Banner, né? É difícil ficar trocando o nome, né? O David Banner, ele tem... O Bill Bixby, ele tem 1,75. O Lou Ferrigno, ele tem acho que 1,95, é quase 2 metros. O Bill Bixby, ele deve ter ali o que? Uns 70 e poucos quilos, 80 quilos. O Lou Ferrigno é gigante. 100 e tantos quilos. 125 quilos acho que ele tinha. Puta que pariu. Ele era um trator, né? Gigante, assim, o cara. Tudo bem, já existia fisiculturismo, o Schwarzenegger já era campeão e tudo, tal, não sei o que lá. Mas só quem efetivamente estava nesse meio conhecia, via, saca? Você não via um homem desse tamanho na televisão. Então eu fico imaginando o impacto que isso teve pra galera da época. Tem uma curiosidade, Leãozinho, você sabe que não era pra ser ele, né? Não, quem que era pra ser? Quem era pra ser o Hulk era um ator chamado Richard Kiel. O Richard Kiel, ele trabalhou, inclusive num James Bond, se eu não me engano é o Contra Goldfinger, é o cara que tinha aquelas mandíbulas assim. Da mandíbula de aço, acho, um negócio assim. Isso. Eu tô ligado quem que é. Esse ator é legal, depois ele fez um monte de coisa, um monte de filme B, né? É um cara que tem 2 metros e tanto de altura, ele começou a filmar, vocês estão vendo algumas imagens dele como Hulk, inclusive, só que aí os produtores olhavam e falavam assim, puta, não é isso, cara, não é isso, tem que ser uma coisa diferente. Ele é grande e tal, não sei o que lá, mas a gente quer um monstro mesmo. Maçudo mesmo, assim. É porque esse cara é altão, né? Ele é um desses gigantes do cinema, acho que ele tem né? 2 e tanto de altura.
Foi aí que eles chegaram no Lou Ferrigno, despediram o Richard Kiel. Olha só, e depois o Lou Ferrigno vira um astro mesmo, né? Um fenômeno, Sim. né? E essa é a primeira transformação. O filme é isso, ele é meio calmo, ele é meio tranquilão, ele é um drama na maior parte das vezes, e tem essa questão já inicial do Hulk, que se preserva-se, assim, né? Ele muda várias coisas, o nome do cara, a origem do cara, mas a coisa do, sei lá, da influência do Frankenstein, da influência do médico monstro e tal, tá lá ainda, das HQs, sabe? exatamente. Tá lá, tá principalmente nas preservado HQs isso. dessa época. É. O Hulk não tinha ficado inteligente ainda, o Hulk era um perseguido, um excluído da sociedade, um pária, só queria sossego, era um incompreendido. Esse é o Hulk dos anos 70. Nada do que aconteceu pós-Hulk, que a gente... Isso daqui, por exemplo, saca Planeta Hulk, não sei o que, nada disso aconteceu. Nem a saga da Encruzilhada tinha acontecido. Sim. Saca? Então esse Hulk realmente mantém os princípios do Hulk dos primórdios, esse Hulk aqui. Né? Eu gosto disso. Aí tem, pô, ele tá lá desnorteado, né? Depois da primeira transformação e tal, pô, ele fica muito puto com o pneu. Tanto é que ele arremessa o carro dele num penhasco, né? Que é que você falou, cena boa, assim, pra época, né? De efeito especial e tudo mais. Efeito especial não, né? Efeito prático, né? Ali realmente é efeito prático. Aí depois ele sai de lá, né? É muito legal a transformação da roupa rasgando e tudo mais. Ele sai lá desnorteado, vê uma garota, a garota se assusta com ele, cai no rio, aí ele vai tentar salvar ela com um puta de um tronco de árvore, né? Aí o pai vem desesperado, pensa que é um monstro atacando ela, que é uma coisa muito Frankenstein mesmo, né? O Frankenstein de 1930 e pouco tem exatamente essa cena, né? Deixou famosa o filme por causa disso. Exato, essa piscadela pro Frankenstein, né? Então tá tudo no lugar, assim. E a coisa dele ser monstruoso mesmo e passar, ser aterrorizador pra quem o vê, é muito legal. É muito legal, cara. Muito o personagem mesmo da época, né? E aí o filme muda de tom a partir dessa primeira aparição. Porque quando o David Banner entende o que aconteceu com ele, compartilha da situação com a Helena, e aí a personagem que parecia que ia ser só uma coadjuvante, ela cresce muito do meio pra frente, porque ela se torna protagonista junto com ele, porque os dois juntos vão começar a entender o que está acontecendo, tentar replicar o experimento, fazer a situação que o David Banner vivenciou para o surgimento daquela criatura e desvendar junto uma possibilidade de cura. Sim, e é legal porque a parceira, a Helena, é interpretada pela Susan Sullivan, que é uma atriz que até hoje ela tá aí. Esses tempos aí a gente viu ela no Método Kominsky, que é uma série bacana pra caramba, com o Michael Douglas, não sei se já viram, fica uma recomendação paralela aqui. Método Kominsky é muito boa, ela aparece lá. Ela é uma personagem tão legal que quando chega no final do filme, esse programa aqui tem spoiler, tá, gente? Não tem como, tem spoiler. A gente só falou do comecinho, mas fica atento aí, se você não viu, assista na Netflix, depois volta. Mas quando acontece o desfecho dela, da morte dela lá no final, eu fiquei triste ali, porque a personagem é ótima e muito legal. E eu imagino que muito diferente do padrão das outras mocinhas e das outras mulheres na série de TV. Inclusive ela confronta o David Banner pelos excessos dele. Né? E ela vai colocando o juízo na cabeça dele e tal, e eles vão se degladiando e vão encontrando um denominador comum para seguir a experiência. Porque ela é muito inteligente, muito carismática, muito independente, né? Não é tipo a mocinha em perigo, não é uma bobinha que tá lá, sei lá, ajudante do cientista fodão, nem nada. Ela é muito de igual para igual com ele, sabe? Eu achei muito, muito legal. E na cena que quando eles vão... Bom, vamos tentar entender o que tá acontecendo. É isso, você acha que você vai se transformar numa criatura assim, mediante estresse. Aí ele se tranca naquela câmara lá, maluca, lá, super protegida e tudo mais. Aí fica tentando estressar o David Banner com água, com raio, até que tem a transformação dele. Essa cena também é muito boa. É muito legal também, porque quando ele tá tentando forçar, eles não conseguem, eles fazem tudo, o diabo a quatro, eles ficam 1 hora tentando replicar e eles não conseguem. Mas no final das contas, a transformação acontece quando ele está dormindo. Sim. Ele está tendo um daqueles pesadelos que ela tá acompanhando volta aqui, tudo né? E tal, e de repente é o estopim da raiva dele. E é muito legal isso também, porque ele fala depois, quando termina a cena, ele fala, putz, se aconteceu quando eu estava dormindo, eu não tenho controle. Isso pode acontecer a qualquer momento. Então a gente tem que dar um jeito de reverter essa parada, porque eu sou um perigo. E quando acontece, realmente, pô, ele consegue destruir um bagulho lá, aquela câmara lá que era super protegida, de aço, sei lá o que, eles dão toda uma explicação. Ele consegue sair de lá e é uma criatura muito feroz, muito ameaçadora. Só que ela mantém a calma, né? Ela fala, Benny, eu sei que é você, fica tranquilo. Encosta a mão, não sei o que, né? Fica tentando acalmá-lo, assim. Pô, isso é muito legal da personagem, muito legal. E aí tem uma fala boa também, que ela fala assim, você não tem o instinto pra matar. Então,
no que você se transforma, essa criatura também não tem o instinto para matar, né? Ela mantém os seus instintos, só que numa forma potencializada. Então, se você não é originalmente mal, ele também não deve ser originalmente mal, né? Isso é muito legal, muito da hora mesmo. E aí você tem a presença do repórter, o Jack McGee. Que é uma figura detestável, ele aparece logo no início da série, ele quer cavar, antes de tudo isso acontecer, ele quer cavar uma entrevista com o David Banner, porque ele escreve para um jornal sensacionalista. Esses jornais que falam sobre o OVNIs e sei lá, coisas do governo e pesquisas e tal, enfim. Fofoca. Totalmente sensacionalista. E o David Banner resiste o tempo todo. Só que você, espectador, que já está escolado, você fala assim, esse cara não está aparecendo à toa, esse cara vai causar problema. Dito e feito, ele começa, por um acaso, ele encontra o carro do David Banner, junto com a própria polícia e tal, quando o carro lá é destruído, e ele encontra as pegadas do Hulk. Ele tira um molde das pegadas do Hulk, ele fala assim, que diabo é isso? E ele começa a investigar. E, incidentalmente, é a presença dele que causa o acidente no laboratório. No laboratório, né? Exatamente. Que leva à morte da Helena. Exato. Eu não gosto muito do McGee, eu acho ele funciona ali como um vilão nesse piloto aí e tudo mais. E ele permanece a série inteira. Vai permanecer na série inteira. Mas nesse começo aí eu acho ele meio chato, assim, eu não acho ele muito interessante ali como antagonista do filme. Mas dentro do roteiro tá explicadinho por que ele precisa ali. Mas não é muito legal, assim, como antagonista mesmo, né? Aí vai ter todo esse acidente no laboratório e tudo mais, que vai acabar com a morte da Helena, o que é uma pena. Pouco antes disso, ela revela que é apaixonada, que ela ama o David Banner. Eu acho isso meio bobo, porque eu tava gostando dos dois tendo um carinho, uma amizade ali, uma intimidade, uma relação muito profissional, grande, profissional e de amizade. Quando vira amor, já vai pra uma cafonice, uma coisa meio boba, assim. Eu acho que meio desnecessário. Tava muito legal do jeito que tava. Eu concordo, sabe? Até porque desmerece um pouquinho a questão dele com a esposa, né? Tá, todo o drama ele com a esposa e tal. Aí tem isso aí que depois ele também, né, revela um sentimento por ela. Eu acho meio bobo, meio desnecessário. Meio que para adequar mais aos moldes da época de relacionamento amoroso, e eles estão fazendo aquilo por conta do amor, sabe? E dá um peso maior para a perda dela na série, né? Mas eu achei meio bobo, assim. Mas enfim, aí acontece o seguinte, ela morre, o David Banner é dado como morto também, né? Então a série é justamente parte daí. Ele viajando pelos Estados Unidos, considerado morto, o cientista foi considerado morto, então a gente tem ele vagando sem uma identidade definida, tentando descobrir mais sobre os seus poderes e como resolver a situação que ele tá ali, né? Sendo perseguido pelo Jack McGee, que chega a ver o Hulk, o Jack McGee vê o Hulk, né, no final das contas, quando o laboratório está em chamas. Ele vê o Hulk carregando a mulher e tal. E ele já tinha visto a câmera hiperbárica lá destruída. Então ele acredita que o David Banner e a Helena criaram essa criatura, ou aprisionaram essa criatura, uma coisa assim, e tem culpa no cartório. Então ele vai ficar perseguindo o tempo todo os passos do Hulk na série. Ele sabe que existe a criatura, mas ele acha que os dois estão mortos. Os dois cientistas estão mortos. Nesse momento, pelo menos. Uma ideia boa, né? Legal pra começar uma série instigante. Você acaba esse piloto aí falando, bom, agora eu quero ver mais. Cadê Netflix? Tem o resto aí dessa série? E aí o David Banner vai embora, aquela famosa musiquinha no pianinho, super triste, ele com uma mochilinha e tal, e ele se tornou um pária. Como nos quadrinhos ele está esquecido pela sociedade, dado como morto, sem um tostão, com uma maldição que ele de algum jeito precisa reverter. Né? Ele sabe do potencial de destruição que ele tem dentro dele. Um detalhe legal também é que ele não guarda as memórias do Hulk. E o Hulk não faz ideia de quem é o cientista, né? Então é uma diferença aí interessante que os próprios atores mantiveram durante anos. Eu vi que o Bill Bixby e o Lou Ferrigno, eles evitavam tirar foto juntos, porque ia quebrar magia pra muita criança que assistia, pra muita gente que assistia. Tipo, olha só, é porque era uma pessoa se transformando em outra. Então não podia falar que eram dois atores ali. Então eles evitavam isso daí. O Lou Ferrigno, ele não sabia e não sabia o que o Bill Bixby ia gravar e não leu o roteiro, não frequentava cenas, não leu o roteiro e não frequentava cenas para não saber o que estava acontecendo no lado cientista. E o Bill Bixby, por sua vez, não sabia o que estava rolando nas cenas do Hulk. Para manter essa confusão, assim, cara. Achei legal, fica
sem saber o que cada um tá fazendo, mas mesmo sendo a mesma pessoa, que sabe? legal, cara, não sabia disso. Cuidado interessante, né? Interessante da produção, mesmo. dos atores ali, né? Aí o que aconteceu? A série foi um sucesso, né, durante os anos 80, fez uma pausa em um determinado momento e volta depois com uma série de telefilmes, já no final dos anos 80, que inclusive alguns deles, ou não sei de cabeça agora quais, ou se foram todos, mas teve produção e direção do Bill Bixby aí no meio. O que ele faz é tentar trazer mais do universo Marvel ainda. Então, por exemplo, você tem o filme do Hulk contra o Thor, com aquele Thor que parece um viking e tal. É tranqueira. Gente, tal. Mas tem a apresentação, tem o julgamento do Hulk, que aparece o Demolidor. O Rei do Crime também aparece. O Rei do Crime. Aí tem a morte do Hulk, né, que o Hulk morre de fato, mas ele tinha planos para trazer mais filmes ainda. Ele queria trazer Homem de Ferro, queria trazer Electra e tal. Isso só não foi para frente, esses projetos, que os filmes foram bem para televisão até, só não foram para frente porque ele mesmo faleceu, né? O Bill Bixby. E aí os projetos foram todos enterrados. Mas é o embrião do universo Marvel compartilhado, né? Do universo cinematográfico que a gente vê hoje, todo mundo adora, é o maior fenômeno cinematográfico dos últimos anos. Começou, as primeiras ideias surgiram aí. Ele tentou fazer, de fato. Interessante, né? E o Lou Ferrigno, ele seguiu aí sendo adorado por muita gente. Fez muito filme também nos anos 80, ele fez 2 filmes do Hércules, fez Simba, fez algumas coisas. Uma das participações mais conhecidas dele é, na verdade, aquele documentário que mostra ele e o Schwarzenegger competindo, né, lá no Mr. Olympia, ou Mr. Universo, não lembro agora, o Pumping Iron. Mas ele retorna como Hulk dublando o desenho, né, mais lá pra frente. Então ele sempre foi ligado ao personagem a vida inteira. E o Kenneth Johnson, produtor, diretor desse piloto aí e de vários outros episódios da série, ele fez várias tranqueiras depois disso, né? Ele fez um filme que eu adorava quando era moleque, que é um Robô em Curto-Circuito 2. Ele fez o 2. O 2 acho que eu nem vi. Ele fez o 2 e mais pra frente ele volta a se embrear no meio dos quadrinhos, das adaptações de quadrinho. Ele faz o Steel com o Shaquille O'Neal. O Aço? O Aço. Vixe. Que é um personagem da DC Comics. Aquela tranqueira do Shaquille O'Neal é do Kenneth Johnson, cara. Caramba, que loucura. Mas voltou a tentar fazer alguma coisa aí. Pô, mas legal, que bacana, né? Muito legal, assim. Eu gosto de ver esses filmes antigos, viu, cara? Pô, eu gosto muito, Ale. Eu gosto muito, acho super interessante. É muito diferente da linguagem que a gente tem hoje em dia, né? Totalmente diferente. Mas a essência do personagem tá lá. Você vê que tinha... Por mais que tenha tido esse monte de mudança, agora a gente sabe que foi com o aval do Stan Lee, inclusive, o espírito do personagem tá lá. Mas você vê, a gente fez 3 filmes antigos, né? Fizemos da Marvel, Capitão América, o Jusceiro e esse agora. E foram 3 surpresas, cara. Sim. Não foram tão ruins quanto eu esperava, revendo. Sim, pois é. E o do Hulk, posso queimar minha língua aqui, mas acho que é o melhor filme do Hulk até o momento. Ah, se bobear, hein? Eu preciso rever o do Edward Norton. Mas o filme do Eric Bana, também preciso rever, né? Faz muito tempo que eu vi. Eu vi na época esses 2 filmes aí, eu acabei não reassistindo. Se vocês quiserem, derem bastante joinha aqui, quem sabe a gente não faz um reassistindo o Hulk do... Como é que é o nome do diretor do Eric Bana? É o Ang Lee. Ang Lee. E o do Edward Norton, que é canônico pro universo cinematográfico hoje em dia. Eu não revi esse filme, mas na época eu não gostei nada de nenhum deles. Vou te falar que o Hulk do Ang Lee, na época eu já não gostei muito. O do Edward Norton eu gostei mais ou menos. Seria interessante rever, sim. E agora revendo o Incrível Hulk de 77, pô, eu gostei, entendendo todas essas limitações de orçamento, todas essas mudanças. É muito divertido, é muito legal, é muito nostálgico, né? E tá aí disponível na Netflix pra quem quiser conferir. Disponível na Netflix. Mais cedo você me perguntou da coisa da maquiagem e tudo mais, o que eu prefiro. Eu gosto das 2 coisas, desde que seja bem feito. Você citou, temos exemplos ótimos. O Lou Ferrigno ficou ótimo, o Drax é ótimo. O Mark Ruffalo, eu gosto. Em compensação, teve a saída da Mulher Hulk, que a gente fez live aqui, que ficou muito aquém. Aquele CGI ficou muito esquisito, muito ruim, né? Então, varia muito de personagem para personagem e de qualidade técnica mesmo do que eles nos apresentaram ali. O que você prefere? Você gostaria de ver os atores pintados ainda? Você prefere isso ou você prefere o CGI? Você acha que dá para alcançar resultados melhores? E troca uma ideia aqui com a gente, se tiver mais curiosidades envolvendo o Incrível Hulk de 77, a série toda, né? Essa série toda maravilhosa, compartilha aqui com a gente vai adorar conversar com vocês nos comentários. É isso aí. É isso, muito bom, muito legal. A gente se despede e até a próxima.